Daniel é um homem que foi um exemplo para todos nós. Ele foi um homem que viveu com um caráter, com a moral, com a integridade totalmente irrepreensíveis. Um homem fantástico, um homem que nós não temos nada para falar da vida dele, um profeta do Senhor, um homem que é um exemplo para nós, um homem que é um exemplo que nós devemos seguir. A Bíblia fala que no reinado de Dário, Daniel estava no governo, porque Daniel era um político. Os outros políticos daquela época tiveram muita inveja de Daniel, porque como ele era muito sábio, ele era muito inteligente, o rei Dário levou ele a se tornar um dos oficiais mais importantes da Babilônia. E esses outros políticos, nesse ataque de inveja, acabaram fazendo uma trama contra Daniel. Por quê? Eles falaram para o rei Dário propor uma lei que durante 30 dias não poderia orar para outro Deus ou para qualquer outro ser humano que não fosse o rei Dário. Rei Dário assinou esse decreto. E quando esse decreto saiu, Daniel teve uma atitude fantástica. Preste bem atenção. O rei, o Estado-Maior, está falando que você não pode orar para outro Deus ou para outro ser humano que não fosse o próprio rei Dário. E Daniel ouve esse decreto e ele tem uma atitude linda. Ele tem uma atitude fantástica, que está lá no capítulo 6 de Daniel, versículo 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa. E, como de costume, ajoelhou-se no quarto andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Presta atenção. Eles armaram essa emboscada para Daniel porque eles tinham ciúmes, porque eles tinham inveja de Daniel. Eles armaram essa emboscada para Daniel. Esse decreto saiu. E depois do decreto, Daniel foi orar. E eu aprendo 3 coisas fantásticas com essa atitude de Daniel. A primeira coisa é, ele orou como era de costume. Preste bem atenção. Daniel não orou porque a situação era contrária. Daniel não orou porque o dia mal chegou. Daniel não orou porque ele estava sendo perseguido. Daniel orou porque ele era um homem de oração. Muitas pessoas só deixam para orar quando o dia mal chega. Muitas pessoas deixam para orar só quando a vida financeira está mal. Muitas pessoas deixam para orar só quando a saúde está ruim. Não, nós devemos orar porque nós somos homens e mulheres de oração. Aquilo que acontece no nosso exterior não pode ditar se nós vamos orar ou não. Nós temos que orar porque nós queremos ter intimidade com Deus. Oração, acima de todas as coisas, é para resgatar aquilo que foi perdido lá no Éden. Intimidade com o Senhor. Não deixe para orar só quando as notícias ruins chegarem na sua vida. Eu penso que Daniel falou assim: eu vou orar. Eu vou orar porque eu falo com Deus todos os dias da minha vida, independente daquilo que está acontecendo. Se tudo vai mal, eu oro. Se tudo vai bem, eu oro também. Se tem bênçãos, eu oro. Se tem maldições, eu oro também. Se as coisas estão acontecendo como eu quero, como no planejado, eu oro. Se as coisas estão totalmente contrárias, eu oro também. Essa atitude de Daniel de orar não foi por causa da situação. Foi porque ele era um homem de oração.
Então, essa é a primeira coisa que eu aprendo com essa atitude dele. A segunda coisa que eu aprendo é: ele abriu as janelas de sua casa. Ora, quando sai um decreto que o Estado vai te matar se você orar para outro Deus que não seja o rei Dário, você obviamente poderia até continuar orando, mas às vezes até escondido. Mas Daniel não. Daniel não fala: eu vou agora orar lá no calabouço da minha casa. Ele não fala: agora eu vou ter que orar mais baixo. Ele não fala nada disso. Daniel não. Ele vai no quarto de cima. Ele abre as janelas da sua casa. Ele está falando assim: não me interessa o decreto dos homens. Eu busco agradar o Senhor. Os homens estão falando que eu não devo orar, mas eu não fui infiel lá em Israel. Eu não serei infiel aqui na Babilônia. Essa ação de Daniel de abrir as janelas da sua casa no rumo de Jerusalém é algo profético. O que ele está falando aqui para nós? Eu não sou daqui. Eu sou da Nova Jerusalém. Não me importa se eu vou morrer aqui na Babilônia, eu sou da Nova Jerusalém. Eu não vou agradar os homens daqui da Babilônia, porque eu sou da Nova Jerusalém. Se eu morrer aqui na Babilônia, eu sou da Nova Jerusalém. Eu sou da Nova Jerusalém. Eu sou da Nova Jerusalém. Irmão, nós somos da Nova Jerusalém. Nós oramos, nós temos intimidade com Deus, nós buscamos ter intimidade com Deus através da oração, porque nós somos da Nova Jerusalém. Orar é coisa de pessoas da Nova Jerusalém que querem contemplar a face de Deus. Então ore, e assim como Daniel se lembre, você é da Nova Jerusalém celestial. E a terceira coisa que eu acho fantástica nessa atitude de Daniel é ele dava graças ao Senhor. Irmão, você tem um decreto que você vai para a cova dos leões. Você tem um decreto que você vai morrer, que você vai passar uma das piores noites da sua vida. E esse homem vai dar graças ao Senhor por isso. Daniel está nos ensinando que nós não devemos murmurar. Daniel está nos ensinando que nós não devemos reclamar. Independente da situação que nós estamos vivendo nas nossas vidas, nós temos que dar graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos que dar graças ao Senhor, porque Ele vive. Nós temos que dar graças ao Senhor, porque Ele está no trono, governando as nossas vidas. Pare de murmurar. Tem pessoas que só reclamam da vida. Tem pessoas que só reclamam da sorte. Tem pessoas que só reclamam da situação que ela está, mas não abre a boca para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua e na minha vida. Dê graças ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Agradeça ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Levante as mãos para o alto, porque Ele te sustentou mais um ano. Mais um ano se passou. Deus te trouxe até aqui. Teve dificuldades, teve lutas, teve dias difíceis, mas o Senhor te trouxe até aqui. Você pode dar graças a Deus porque Ele te trouxe aqui, porque Ele te sustentou aqui. Mesmo em meio a tantas dificuldades, Ele nos sustentou por mais um ano. Agradeça ao Senhor. Seja como Daniel. Independente de qual seja a situação que você está passando na sua vida, você está dando graças ao Senhor. Você está rendendo louvor ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que sejamos como Daniel, que possamos orar continuamente, que possamos não nos esconder e nos lembrarmos que nós somos da Nova Jerusalém e darmos graças ao Senhor. Porque eu tenho certeza que quando nós damos graças ao Senhor, o favor dele, a misericórdia e a bondade dele chega até nós. E muito provavelmente
Ele vai te livrar da cova dos leões, assim como ele livrou Daniel. Mas nós temos que permanecer firmes e fiéis a ele, porque ele é bom. Se esse vídeo abençoa a sua vida, eu te peço que curta, te peço que compartilhe, te peço que se inscreva nesse canal, deixe um comentário para você ajudar a espalhar a obra e o reino de Deus. No nome de Jesus, que Deus abençoe a sua casa e a sua família.